Metanoia, o programa que leva bons pensamentos até você. Compartilhe você também essa ideia. O ser, a palavra ser, para os gregos antigos, ela era identificada em apenas um tempo imperfeito, né? Era o ser sempre, o ser ao longo, né? O ser continuamente. Então, ser humano é ser sempre alguma coisa, né? Então, e humano, né? Que conceito é esse, humano? O humano, ele sempre traz um peso que nos diferencia de todas as outras espécies do nosso planeta, né? E nos diferencia positivamente. Quando a gente quer falar que alguém cometeu um ato ruim ou agrediu a outro da nossa espécie ou até mesmo de uma espécie que não é a nossa, a gente fala essa pessoa é desumana, ela perdeu a capacidade de ser humano, né? Uma coisa bonita que a gente pode considerar da nossa condição humana é que nós temos a capacidade de abertura. E essa capacidade de abertura nos possibilita crescimento. Nenhum de nós está totalmente feito. Nós estamos nos fazendo todo dia, nessa perspectiva de buscar a integralidade. Geralmente, quando a gente não olha e não enxerga que fazemos parte de uma espécie que tem o privilégio de ter a inteligência, né, ou a racionalidade, como muitos falam, que são também conceitos relativos, a grande questão é que a gente abre mão de ter essa diferença, de ter esse poder de decisão, de decidir entre aquilo que faz mal ao outro, aquilo que faz mal a mim e aquilo que faz que eu viva uma vida melhor e que eu possibilite uma vida melhor para todos. O ato de viver do ser humano, ele é marcado por relações. Relações de conflito, de encontro, de interações e que no dia a dia é que nós vamos dar os passos para podermos conviver e viver bem como seres humanos. Porque nós queremos nos complementar, porque nós queremos buscar verdadeiramente sermos felizes. Essa é a grande proposta da vida humana. Queremos nos realizar e queremos ser felizes. Se pensarmos desde o início da criação, podemos pensar que Deus nos criou para sermos felizes e sermos seres de relações. Só que na caminhada, Deus cuidou de nós e nós temos hoje a missão de cuidarmos uns dos outros. Resgatar isso só é possível se a gente enxergar o coletivo, se a gente entender que ser humano, ser constantemente, ser sempre, é reconhecer que fazemos parte de uma espécie. A pandemia trouxe para dentro da casa a convivência que era feita muito fora do ambiente de trabalho. Antes da pandemia, nós vivíamos no ambiente de trabalho 8, 9, 10 horas, fora o tempo do trânsito. Hoje, nós fazemos o ambiente de trabalho, nosso ambiente de casa, tudo se mesclou. Então, família, filhos, esposa, todo o ambiente está dentro de casa. E isso gerou uma série de problemas. Famílias, pessoas que tiveram que conviver mais tempo juntas, que não estavam acostumadas e que intensificaram os conflitos, porque não souberam dialogar. Esse é um grande problema. Diante de uma realidade tão difícil pela qual nós estamos passando, dentro da nossa própria condição humana, nós temos a possibilidade de visualizar, para além de todas as tragédias que a humanidade enfrenta, o nosso olhar, a partir de uma perspectiva de profundidade, nós podemos visualizar a esperança, nós podemos visualizar coisas belas, para além de todas as feiuras que o mundo muitas vezes nos impõe. Quando a família tem que conviver mais, ela tem que aprender a dividir tarefas. E nem sempre nós estamos acostumados a dividir tarefas. Hoje, quando a família está em casa, cada um tem que fazer a sua parte. Tem que haver uma divisão de atividades. E isso nem sempre nós estamos habituados. E muitas famílias, muitos casais não aprenderam a olhar este novo ambiente que tiveram que estabelecer. Então isso provocou aí no Brasil, no ano de 2020,
43 mil divórcios, aumentando assim uma taxa de 15% em relação ao mesmo período do outro ano. Precisamos superar os conflitos. Os conflitos fazem parte da natureza humana, ou passarmos por conflitos, mas nós precisamos aprender a superar e tirar do conflito um ensinamento, aprender com os conflitos que fazem parte da natureza humana, para sermos melhores, para sermos mais humanos, para vivermos bem a relação familiar, para vivermos bem nossas relações humanas, porque no fundo nós somos humanos e como humanos nós queremos crescer sempre. Então, que a esperança, o diálogo, a superação seja sempre o motor que nos orienta para sermos melhores como família, para sermos melhores como seres humanos, para sermos melhores como filhos de Deus. Então, que este tempo seja um tempo de aprendizado. A nossa palavra tem um poder. A palavra é coisa séria. Eu costumo dizer que a palavra deve vir pelas artérias, deve ser bem preparada, do orgulho, esvaziada e mirar no que é profundo. Então, a grande questão é ser sempre, ser ao longo, reconhecer o nosso potencial de estar nesse planeta, né? E de ser diferencial, de ter a capacidade de contribuir para um coletivo melhor, porque assim eu estou contribuindo também para mim e estou sendo parte dessa espécie que é ser humano.